Olá, vamos falar um pouco hoje sobre a síntese dos nanotubos de carbono na matriz do cimento. Este é um trabalho que foi desenvolvido pelos alunos universitários, que são Bárbara Grande, Isabela Santiago, Diego da Silva e Wenderson Costa. Então, vamos falar um pouco dos nossos estudos e conhecimentos, da produção do nanotubo de carbono. Os nanotubos de carbono são principalmente produzidos através do método da deposição da química de vapor, ou de um método de descarga por arco e abração por laser. Ou seja, após a descoberta dos nanotubos de carbono, foi despertado grande interesse nos mais diversos ramos da ciência. As suas propriedades extraordinárias, como, por exemplo, elevada resistência mecânica e condutividade térmica, flexibilidade e alta área específica, permitiram supor uma variada gama de aplicações, desde o armazenamento da energia, hidrogênio, até aplicações médicas. Os nanotubos de carbono possuem também propriedades eletrônicas únicas, podendo apresentar caractere metálico ou semicondutor, dependendo da estrutura do tubo, o que aumenta a sua gama de aplicações. Devido às suas propriedades mecânicas excepcionais, como, por exemplo, alta rigidez, os nanotubos de carbono apresentam alta frequência de ressonância, e essas propriedades permitiu que construísse uma nanobalança com resolução de 1,4 zeptogramas, ou seja, um zeptograma é igual a 10 elevado a menos 21 gramas, que faz que se torne capaz de pesar átomos individuais, mostrando o grande potencial de aplicação dos nanotubos na resolução de problemas práticos. Aí também tem a variação de custos, que é relacionada ao método de síntese, uma vez que esses métodos geram tipos de níveis de purificação diferentes. Métodos químicos que separam os produtos de síntese em função de sua reatividade resultam geralmente em nanotubos de carbono de alta pureza, mas podem causar não só danos reversíveis à sua estrutura, mas também pode ocasionar uma grande perda de produto. De fato, os defeitos indesejados ao longo dos tubos, como a presença de pentágonos e heptágonos, em substituição aos hexágonos, e as estruturas pentagonais na capa terminal. São ciclos de alta reatividade e podem ser atacados pelos tratamentos químicos. Tratamentos ácidos, básicos e oxidativos são as técnicas mais utilizadas. Também, tratamentos ácidos são utilizados na maioria dos casos para remover o catalisador metálico, já que existem também tratamentos básicos que são utilizados para remover o suporte do catalisador, como sílicas e alumínios. Fácil. E vou falar também um pouco da decomposição química de vapor, que é a consistência na colação de partículas metálicas, catalisadores, no forno, com temperatura variável, que varia entre 500 e 1000 graus Celsius, e juntamente com um gás líquido, de carbono que são alinhados aos substratos. Nanotubos podem também ser influenciadas pelo tamanho das partículas do catalisador. Acredita-se que o tamanho dessas partículas metálicas influenciam também o diâmetro e, consequentemente, a natureza dos nanotubos de carbono, já que, em geral, observa-se que partículas muito pequenas tendem a produzir nanotubos de carbono de camada simples, através de dados que foram feitos experimentalmente. Existe uma correlação entre o tamanho de partículas metálicas e o diâmetro do nanotubo de carbono, onde pode-se observar que, com o aumento do diâmetro da nanopartícula metálica, nanotubos de carbono de múltiplas camadas são produzidos de preferência por nanotubos de camada simples ou camada dupla. Mesmo com essas evidências, há controvérsias de estudos da literatura sobre a correlação entre o tamanho da partícula metálica e o diâmetro do nanotubo de carbono. Pode passar? Pode. Arco corrente é uma outra forma de produzir um nanotubo. Consiste em uma descarga elétrica gerada por 2 eletrodos cilíndricos de grafite em uma câmara de aço composta por um gás inerte.
A medida dos eletrodos aproximam um ao outro, aumenta a temperatura produzida pelo arco elétrico, atingindo de 3.000 a 4.000 graus, promovendo assim a vaporização do carbono dos eletrodos, acumulando nas paredes da câmera, gerando assim um nanotubo de carbono. A outra técnica é a ablação a laser. Consiste na vaporização de um eletrodo de grafite através de um laser de alta potência dentro de uma câmera de quartzo que está com gás de carbono. Está com gás de carbono. Alcança as temperaturas de até 1.200 graus. À medida que o laser atinge o grafite, provoca a produção dos nanotubos de carbono, que vão se juntando a um coletor de cobre resfriado com água. Os nanotubos de carbono produzidos por essas técnicas têm a quantidade de impurezas. O de deposição química é o que apresenta a maior pureza entre todas as técnicas que a gente falou aqui. E quanto mais puro ser esse nanotubo de carbono, mais caro ele fica para a produção. Dificultando assim a sua produção em larga escala. Para purificar os nanotubos de carbono, eles têm algumas técnicas que são utilizadas, porque você produz na técnica mais barata e utiliza formas de purificação, que é retirada de impureza, que é a oxidação por forma química, eletromecânica, a filtragem, a centrifugação, a solubilização dos nanotubos de carbono e o recozimento do nanotubo de carbono em altas temperaturas. Depende de qual tipo de impureza você vai querer tirar do seu nanotubo.